Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar agora sobre alimentação. Então pessoal, a alimentação é a nutrição do nosso corpo. Então o sangue vai lá no nosso metabolismo, ele pega o que a gente comeu, digamos assim, vitaminas, proteínas, gordura também, e ele leva para nossas células para nutrir as nossas células. Então, quando a gente tem células lesadas, células inflamadas que precisam dessa reparação tecidual, dessa regeneração, dessa recuperação, o sangue passa pelo nosso metabolismo, ele pega os nutrientes que a gente está comendo e ele vai nutrir essas células. Se existem células lesadas e o corpo passa pelo nosso metabolismo e pega alimentos bons, vitaminas, proteínas, ele leva esses nutrientes benéficos para a reparação tecidual das células que precisam ser reparadas, dessas células lesadas. Mas acontece o quê? Quando a gente come muita gordura, farinha branca, açúcar, por exemplo, em excesso, tudo que é demais, o sangue passa pelo nosso metabolismo e ele leva esse tipo de nutrição para as células que também precisam ser reparadas. Então, quando o sangue passa por aqui e leva gordura, açúcar, farinha branca, por exemplo, que também são considerados alimentos inflamatórios. Então, se a gente tem uma alimentação rica nesses alimentos que não são tão bons para o corpo, acaba que a nossa cicatrização acaba sendo prejudicada. Então, se a gente tem um tecido lesado e a gente se alimenta mal, a cicatrização pelo qual o nosso sangue é responsável por realizar nas estruturas lesadas vai ficar prejudicada porque o sangue vai levar alimentos que contribuem para o aumento dessa inflamação. Porém, se a gente se alimenta com uma alimentação boa, saudável, equilibrada, o nosso sangue tem muito mais condições de agir sobre esse processo inflamatório, sobre essas dores, ou para reparar esses tecidos que estão com algum tipo de lesão e precisam ser recuperados, precisam ser regenerados. Tudo que é uma alimentação boa e saudável leva para as células que precisam ser reparadas uma nutrição boa, uma nutrição que vai potencializar a nossa cicatrização. Porém, quando a gente se alimenta, como eu falei, com uma alimentação ruim, o corpo, em vez de atuar sobre a cicatrização, potencializar essa cicatrização, ele acaba levando alimentos que contribuem para um estado inflamatório, para um estado de sensibilidade, de aumento de sensibilidade, até mesmo para o nosso sistema nervoso central. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. Então, um corpo que se alimenta, um corpo saudável, um corpo com uma nutrição equilibrada, uma nutrição positiva, ele tem muito mais condições de atuar sobre essas dores, atuar sobre esses processos inflamatórios, atuar sobre as patologias, do que um corpo que tem uma nutrição desregulada, que tem muito mais dificuldade em realizar a cicatrização desses tecidos. Então, a alimentação está diretamente ligada à velocidade de cicatrização, à qualidade de cicatrização e à própria cicatrização. Então, trazendo agora para a coluna vertebral, tudo que está em processo patológico que envolve a coluna vertebral, como alguma inflamação, dores, desconfortos, o que está em desequilíbrio na coluna vertebral, a gente precisa de uma alimentação boa para potencializar esse tipo de cicatrização. Agora, se lá na nossa coluna vertebral está acontecendo alguma coisa ruim, maléfica para o corpo e a gente faz um consumo de uma alimentação desregulada, as chances de a gente conseguir cicatrizar esses desequilíbrios, essas anomalias da coluna é muito mais difícil. Então, por isso que a alimentação vai ser um fator determinante para a gente conseguir alcançar os nossos resultados de uma forma mais rápida. Então, vamos regular a nossa alimentação para que a nossa cicatrização seja muito mais efetiva. Então, um abraço e até o próximo vídeo.